Presidente Rodrigo Costa, me permita dizer que eu quase ia dispensar a fala aqui, porque a sua estava tão boa que eu só quero ouvir mais um pouco. Estamos de acordo com a sua manifestação. Eu acho que essa compreensão de que o Estado do Rio Grande do Sul não é do governo, do governador, é de todos nós, que a mobilização de toda a sociedade gaúcha, o entendimento do propósito que nos une, o futuro que nos une, como é o lema do nosso governo, justamente buscando superar as diferenças que nós tenhamos e buscarmos um grau de convergência e de coesão no povo gaúcho para entendermos que não somos inimigos uns dos outros, somos todos adversários dos problemas, dos desafios que o Estado tem e que precisamos trabalhar conjuntamente para enfrentá-los. Existem momentos apropriados para que possamos debater, enfrentar e até nos opor nos processos eleitorais, mas os desafios lá permanecem. Eu estou perfeitamente de acordo aqui. Falou algo que eu tenho também insistido, que é debate sobre as questões de costumes e outras questões comportamentais que acabam drenando a energia e a atenção quando nós não temos o básico, do saneamento, da educação e dos temas que afetam toda a população. Então, nos cumprimentos aqui pela manifestação a qual eu me associo, provando que nós temos muita convergência a despeito de eventuais divergências que não se transformam em abismos que sejam intransponíveis para que nós possamos fazer um trabalho conjunto em favor do Estado. Quero saudar meu companheiro de jornada aqui, vice-governador Gabriel Souza, e agradecer também a lealdade, a parceria, a dedicação dele, toda a nossa equipe que está aqui conosco, o deputado Vilmar Zanquim, em nome dele, toda a Assembleia Legislativa, que, aliás, responsável essa Assembleia, naturalmente por aqueles que têm prestado o seu apoio, especialmente ao projeto que nós representamos para o Estado, mas não apenas, eu cumprimento e agradeço até, claro, da oposição, porque respeito os pontos de vista, recebo as críticas e aquelas que forem interessadas em apresentar condições para nós melhorarmos, eu as absorvo. Aquelas que são apenas para tentar destruir a imagem da gente aparta. Saudar o representante do Tribunal de Justiça, o presidente em exercício, o desembargador Sérgio Miguel Chutiblates, que está aqui conosco, também o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre Salles, Defensor Público-Geral do Estado, o Nilton Leonel Alec Maria, e agradecer em seus nomes a boa parceria, o bom diálogo também das instituições aqui no desempenho das nossas atividades em favor do Estado. Vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Moisés, e também a todas as mulheres neste mês dedicado às mulheres, para lembrarmos dela todos os anos, todos os meses do ano, naturalmente. A Simone Leite, ex-presidente aqui também da Federação, em nome dela, todas as mulheres e todos os demais integrantes dos conselhos superiores aqui da Federação e a todos os empresários. Eu pedi que possam colocar na tela, por favor, a apresentação, a suporte aqui a minha fala, mas mais uma vez destacar, presidente Rodrigo Costa, que é parte essencial da jornada e da trajetória que o Rio Grande do Sul deve ter para superar os desafios que nós temos, este entendimento da sociedade civil que se organiza a partir das entidades de proposição, de boa provocação, de acompanhamento, de monitoramento. Porque os horizontes de governos, eu falei isso aqui, mas insisto, para que não esqueçamos, é muito curto. 4 anos, do ponto de vista da jornada de uma sociedade, de uma geração inteira, é muito pouco. E mesmo que os 8 anos que eu tenho o privilégio de ter como primeiro governador eleito no Estado, também não são suficientes para nós podermos dizer que mudou-se absolutamente tudo. Como é que a gente supera o desafio da transição entre governos? Somente por uma sociedade civil que esteja engajada e comprometa governos a, mesmo com a alternância própria da democracia, manter uma linha mestre de políticas públicas e de ações estruturantes do Estado. Sempre existe respeitado o que venha nas urnas como desejo da população, a legitimidade
legitimidade conferida pelo voto popular para que o governante inflexione políticas para lá ou para cá, mas não pode ser o eterno recomeço, que foi um desafio para o Rio Grande do Sul ao longo das últimas décadas. Nós fomos, até 2022, o único estado que não reconduziu governos. Não é só que não reelegeu governadores. Mesmo antes da reeleição, nenhum governo elegeu o seu sucessor, desde a redemocratização. Então, o gaúcho sempre optou por mudar governos. E isso nos gerou sempre um sentimento de descontinuidade, né, de pouco compromisso com o que tinha feito antes. Quero insistir nisso porque acho que nós acertamos o passo, tem números para comprovar isso aqui, independentemente da escolha que venha pelo povo gaúcho no próximo ano sobre o seu novo governador ou nova governadora. É muito importante que possamos sustentar o caminho, né, para evitar erros que no passado nos trouxeram para enormes dificuldades. Estou tentando passar aqui agora e a tecnologia está me sabotando. Então, tem alguém controlando aqui o pessoal está ali, acho que agora vai. Então, você sabe do cenário desafiador do primeiro mandato, o desafio aos problemas crônicos, da incapacidade fiscal do Rio Grande do Sul, agravados pelas condições e circunstâncias do momento que nós vivenciamos, pandemia, estiagens e ainda as enchentes depois, não apenas a de maio, mas um ciclo de eventos climáticos desde junho de 2023 que nos afetou. Nós entramos nesse segundo mandato com um trabalho, um olhar voltado para o desenvolvimento do Estado e compreendendo como essencial ao desenvolvimento a formação do nosso capital humano. Nós temos um desafio demográfico, que aqui foi elencado na fala do presidente Rodrigo, e nós precisamos atrair e reter talentos no Rio Grande. A gente não manda as pessoas ficarem no lugar, a gente convence com argumentos, e os argumentos envolvem segurança pública, condições de desenvolvimento de empregabilidade, né, oportunidades que devem ser desenvolvidas para fixar esses talentos aqui, mas temos que ser capazes também de produzir mais com menos gente. Isso, o tema da produtividade está intimamente ligado à educação e à formação do nosso capital humano. E esse plano de governo, portanto, orientado para o futuro do Estado. Costumo dizer que no primeiro mandato foi muito demandado sobre desamarrar aquela bola de ferro do passado que limitava os nossos movimentos. Porque se eu tenho que no presente consumir os meus recursos para pagar a previdência para a qual não foi formado fundo, a dívida que foi contratada e que tem que ser paga no passado, ou os precatórios que não foram pagos e que tem que ser pagos, eu estou drenando no presente a minha capacidade de investir no futuro para pagar o passado. Essa foi a nossa condição. Boa parte dos temas foram ou resolvidos ou bem encaminhados, mas nós convivemos ainda com essas dificuldades e entramos nesse segundo mandato com o propósito de melhorar a performance dos serviços públicos e muito priorizando educação e os temas ligados ao desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Eu não sei se foi o passador que funcionou, se foi alguém que viu que eu estava tentando passar, então, por favor, se foi, fiquem atentos. Nós conduzimos uma série de reformas estruturantes e também destaco na fala do presidente Rodrigo aqui, aquilo que observa como faltante no nível nacional, e ao que me associo com essa mesma percepção, a absoluta falta de apetite, de disposição para enfrentar temas crônicos da administração pública, entre eles de uma reforma administrativa, de uma necessária nova reforma previdenciária, que é dito por muitos especialistas será necessária logo ali na frente no Brasil. Não há nenhuma disposição de corte de gastos que nós estamos observando. Aqui no Rio Grande do Sul nós fomos ao limite do que era possível se fazer. O que não quer dizer que não se tenha sempre que se revisar gastos. É aquele ditado que diz que o custo é que nem unha, tem que cortar constantemente, tem que se revisitar constantemente as despesas, né, para analisar a efetividade das políticas públicas e entender não apenas sobre corte no que diz respeito a reformas de redução do tamanho da máquina,
mas também de revisão das próprias políticas públicas. O Brasil pouco faz isso, né? E isso é algo que também nós encomendamos. Aliás, estamos em vias de encaminhar, foi aprovado agora pelo Banco Mundial, uma progestão que tem o foco justamente na estruturação de ação de governo para a revisão da efetividade das políticas públicas para melhor entendimento sobre a sua continuidade ou não. Nós temos que ter a coragem de descontinuar políticas públicas que não estão sendo efetivas, porque senão elas se tornam gastos, né, não sustentáveis. Mas nós fizemos a reforma administrativa, é importante lembrar, colocando na Constituição vedação a benefícios e vantagens temporais para todos os poderes. Fizemos a reforma previdenciária a mais profunda de todo o Brasil, o único estado que tem no Brasil alíquotas de contribuição previdenciária para os militares igual a dos civis, porque os civis pagam de 7,5% a 22%, mas nos outros estados e nacionalmente militares pagam 10,5%, o que significa uma contribuição menor. Eu diria ainda um desalinhamento entre as forças de segurança que gera problemas no processo de integração entre as forças, né? Se você trata elas de forma desigual, você de alguma forma dificulta esse processo de integração, que é muito o responsável dessa integração pelos bons resultados que a gente está conseguindo encaminhar na segurança pública do Estado. Caminhamos aí a adesão ao regime de educação fiscal, privatizações da companhia de geração, de transmissão, de distribuição de energia, da companhia de saneamento, da companhia de gás, que compram, junto com o ativo, as obrigações que a companhia tem, de investimentos para sustentar os níveis de serviços e atingirmos, né, aquilo que a legislação exige, no caso do saneamento, por exemplo, a universalização da coleta e tratamento até o início da próxima década. E além disso, um grande programa de concessões, que já fez a concessão da ERS 2007, que está com obras de duplicação iniciadas, o bloco 3, que pega as rodovias da Serra Gaúcha, que já estão num novo nível de serviço, que também está começando obras de duplicação. No bloco 3, nós assistiremos, entre esse ano e o próximo ano, a duplicação da 453, entre Farroupilha e Garibaldi, por exemplo, e também da 122, no trecho de São Bernardino, que não é duplicado. São obras muito importantes para o desenvolvimento do Estado a partir da nossa região no interior, ou fora da região metropolitana de Porto Alegre, mais dinâmica e pujante, que é a Serra Gaúcha. E estamos nas discussões do bloco 2 e do bloco 1. O bloco 2, regiões dos vales, em direção à região norte. E agradeço também aqui o bom diálogo que a Federação tem nos ajudado a manter com as lideranças locais, para que nós possamos construir o melhor modelo de concessão, viabilizando o maior volume de obras, no menor tempo possível, com o menor custo possível. Não tem como ser muita obra no curto prazo, muita obra no prazo curto, sem praças, né, ou de pórticos da cobrança do pedágio, ou em lugares que não passe ninguém. Talvez fosse a única forma de não ter polêmica, seria essa. Muita obra, nos 2 primeiros anos, aqui, pórticos ou praças de pedágio, onde não passe ninguém com tarifa baixa. Esse modelo não se sustenta, naturalmente. Então, se a gente quer muita obra, vai estar na tarifa. Quer um prazo menor, vai estar na tarifa. Queremos uma tarifa menor, vamos ter que compor a dinâmica desses investimentos de forma a garantir uma tarifa menor. Mas eu tenho absoluta confiança que nós vamos chegar a um termo pelo diálogo, pela construção, e vamos fazer coletivamente. O que nós não podemos é prescindir das obras. Não dá para abrir mão do investimento, que é multibilionário. Estou falando de em 10 anos. Os primeiros 10 anos, viabilizar praticamente 5 bilhões de reais de investimentos apenas nesse grupo de 400 quilômetros de rodovias, um pouco mais de 400 quilômetros que a gente tem. É transformador, na realidade, a logística dessa região. Assim como no bloco 1, nós vamos abrir consulta pública em breve, pega as rodovias da região metropolitana em direção à região das Hortênsias e em direção ao litoral. E reforço aqui, eu sei que é uma luta dessa federação que já está decidida. Não haverá praça de pedágio ou pórticos na 118. Não haverá. Nós compreendemos que a realidade própria da região, dos municípios, especialmente mais fragilizados, como Alvorada e Viamão, dentro do componente aqui da região metropolitana, que não recebem bem essa possibilidade. Então,
vamos ter que equilibrar a necessidade de investimentos, algo que vai ser viabilizado via tarifa e com um aporte do Estado também haverá, para garantir um maior volume de obras, entre elas a duplicação do trecho não duplicado da 118 e também a implantação de uma nova rodovia, que é a EQS 010, sendo uma alternativa à 116 para os municípios da região metropolitana destravar o trânsito e garantir o desenvolvimento a partir de regiões, de localidades menos ocupadas desses municípios pela resolução do problema de mobilidade. Vai ser um investimento também muito robusto que vai se realizar a partir da concessão do bloco 1. Mas poderia citar outras concessões que estamos fazendo, como as da educação para 99 escolas, a da unidade prisional de Erechim, a dos parques como o Caracol, né, que recebem também investimentos pela parceria do setor privado, além de o Estado passar a ser um impulsionador, um programa que justamente chama Impulsiona, ajudando os municípios a estruturar os seus processos de concessão. Então nós abrimos o edital e está um edital permanentemente aberto, em que a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, agora, que antes chamava Secretaria das Parcerias e Concessões, mas que se ocupa da reconstrução agora, continua respondendo pelas concessões, recebe os projetos, o interesse dos municípios e já temos a contratação feita com agentes estruturadores para identificar a viabilidade e, uma vez identificada a viabilidade, ajudá-los a conduzir o processo de modelagem de concessões também para escolas municipais, para especialmente a educação infantil. Nós queremos estimular muitos municípios aqui a fazermos concessões para robustecer o atendimento de educação infantil, iluminação pública e outros projetos de concessões. Então nós fizemos uma opção conjuntamente, a Federação liderou esse processo sobre nenhuma vírgula mais em impostos do Estado. Nós não podemos abrir mão de fazer todos os investimentos na parceria com o setor privado possíveis aqui no Rio Grande do Sul, porque o Estado terá uma limitação da sua própria capacidade de investimentos ao longo dos próximos anos, pelos compromissos que ele tem assumidos nas várias áreas. Então, atenção aqui para quem passa no slide. Pode voltar, por favor. É importante dizer que na reestruturação das contas, para nos permitir ter um ambiente melhor para os investimentos, nosso governo endereçou solução para tudo aquilo que era de curto prazo, mas também de forma a olhar aqueles problemas estruturais do Estado. Então a gente pagou 1 bilhão e 200 milhões de reais de passivos na área da saúde e abrimos um volume de investimento que já chega agora a 1 bilhão. Então a gente pagou 1 bilhão e 200 de governos passados e abrimos 1 bilhão de investimentos no nosso governo. Os salários foram colocados em dia, o IP Saúde, que foi reformado para garantir a sustentabilidade dos seus pagamentos. E aqui é muito importante compartilhar com vocês uma das questões estruturais que o governo está interessando, que é a dos saques ao Caixa Único. Ao longo do tempo, o Estado, pelos problemas fiscais que tinha, usou esse método, que até onde eu sei, pelo menos que eu ouço e converso com quem é de fora, é único do Rio Grande do Sul. Se nos outros estados, se no Brasil falam uma jabuticaba, a gente vai falar o que é kombucha, na verdade, o gaúcho, ele é algo colocado aqui no estado que abre todas as contas, onde tiver dinheiro, usa para pagar a conta do mês. Então, está faltando dinheiro para pagar salários dos servidores do executivo, tem dinheiro lá na CE, pega dinheiro da CE e paga aquela conta. Tem dinheiro do porto, pega o dinheiro do porto. Tem dinheiro do Fundo de Recursos Hídricos, estou precisando pagar fornecedores, não tem nada a ver com essa matéria, pega lá o dinheiro e paga. No início dos anos 90, o Estado repunha esses recursos. Depois, no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele parou de repor e foi apenas contabilizando as dívidas nessas diversas contas. E aqui está, o dado desse gráfico o saldo das dívidas, qual era o resultado dessas dívidas no final de cada um dos exercícios, desde lá 2011, se não me engano, ali é isso, não, antes até de 2009, 99 na verdade. 1999 é o primeiro dado, 700 milhões de reais de dívida nas contas, foi escalando até chegar a 9 bilhões e 900 milhões de reais, quase 10 bilhões de dívida logo no início do nosso governo, pelos saques das diversas contas. E nós
não apenas liberar o Estado dos passivos do curto prazo, como eu disse, pagando fornecedores, prestadores de serviços que estavam em atraso, como fomos pela retomada da capacidade de investimento do governo, fazendo esse investimento através das diversas contas em que nós tínhamos passivo constituído. E isso foi eliminando esse passivo. Eu tenho orgulho de dizer que no ano passado, 2024, foi zerado. Então o Estado não tem mais dívidas nas diversas contas do Caixa. Isso precisa ser incorporado como um valor para todos nós aqui. Então, a convocação que faço a partir da Federação é: mantenham-se vigilantes para os futuros governos não incorrerem novamente nesses métodos que acabaram mascarando os problemas fiscais do Estado e empurrando o problema até que eles se transformassem muito mais crônicos no Rio Grande do Sul. Agora, observem que ali nós temos em 2013 uma queda dos saques ao Caixa Único. Nós tivemos uma redução desse passivo. Claro, naquele período que mostra a lâmina seguinte, nós tivemos o maior volume de saques dos depósitos judiciais. Então o Estado sacou menos nas diversas contas porque ele botou mais a mão numa outra conta que passou a estar disponível, que eram os depósitos judiciais. Então o Estado ali, para vocês verem, no período 2003 a 2006, os saques foram de 1 bilhão e 400, 2007 a 2010, 600 milhões, 2011 a 2014, 5 bilhões e 600 milhões de reais de saques aos depósitos judiciais. Depois nós tivemos no período seguinte do governo quase 3 bilhões, e nos nossos períodos de governo nós repusemos recursos nas contas dos depósitos judiciais. Então não apenas não se aprofundou isso, como nós fizemos reposição de valores, reduzimos de 94% o uso dos depósitos para 65% o uso de depósitos judiciais de terceiros. Só para quem não está familiarizado, lembremos aqui, o Estado começou botando a mão nas contas que eram de ações em que o Estado era parte. Então alguém está discutindo uma dívida com o Estado, faz um depósito de juízo, aquele depósito está sob os cuidados do Estado, o Estado usou aquelas contas, aqueles recursos. Depois ele começou a avançar sobre os recursos também das ações entre terceiros. O Estado nem é parte, mas ele é responsável pelo depósito, ele foi lá e usou aquele recurso. Tudo isso nós estamos, além de reorganizarmos esse uso das contas vinculadas e dos depósitos judiciais, estamos também buscando institucionalizar agora, criar mecanismos para evitar que o Estado tenha esses artifícios. As próprias privatizações são um dos caminhos. Você tirou da alçada do Estado várias fontes que ele acessava para fazer esses pagamentos. As privatizações também, além de serem oportunidade do Estado, ter recursos a partir da privatização propriamente dita, além de nós viabilizarmos pelo setor privado investimentos que o Estado não era capaz de fazer nem pela capacidade fiscal, nem pela agilidade, pelos gargalos do serviço público, da burocracia, é também uma forma de tirar da mão do Estado um instrumento e um artifício que é utilizado para contornar os seus próprios problemas. Além disso, nós estamos interessando ações para outros problemas estruturais, que são os precatórios. O Estado tem um volume grande de precatórios não pagos. Vejam como se governava o Estado do Rio Grande do Sul, botando a mão em várias contas, usando depósitos judiciais, não pagando precatórios, entre tantos instrumentos que foram empurrando o nosso problema, limitação dos valores do pagamento da dívida, um percentual da receita corrente líquida que havia anteriormente. Tudo isso ajudou o Estado a empurrar o problema para muito adiante. Mas a verdade é que não é de ontem, não é dos últimos anos o problema fiscal, ele vem de muitas décadas, que havia mecanismos que foram empurrando isso tudo. Mas nós, além disso, estamos encaminhando, já fizemos um volume de pagamentos precatórios muito maior do que no passado. Só nos últimos 6 anos pagamos mais do que um volume pago em 15 anos anteriormente. É o dobro, praticamente, ali, do que foi pago nos 15 anos anteriores, em termos de precatórios do Estado. E ainda conduzimos negociações importantes com a Lei Complementar 206, que é a dispensa do pagamento da dívida para constituirmos um fundo de reconstrução, e também o PROPAG, que é uma discussão que permanece até que a União diga com clareza como é que ela vai exigir o Estado para a contratação de um novo formato de pagamento da dívida, que não está suficientemente claro a partir dos vetos que o Presidente da República
segurança pública, né? Redução de praticamente 50% dos homicídios, redução de 80% de roubos a pedestres, redução de 90% dos roubos de veículos. Tudo isso vem nesse espírito de dotar o Estado de condições de retenção de talentos, de atração de novos talentos e de atração de investimentos naturalmente. E, por favor, vou ter que ficar pedindo para passar, eu acho que não está, o passador não está sendo útil aqui. Mas nós, aqui é o histórico dos investimentos. Nós saímos de 2,7%, 13% de receita corrente líquida em investimentos. Nós atingimos no ano passado 11% praticamente, e aí estão nas barras os valores, né, efetivamente expendidos em cada um dos exercícios. E é importante dizer ainda para diferenciar, não apenas se ampliou os investimentos, como se ampliaram os investimentos com redução de passivos, porque no passado, parte desses investimentos feitos pelo Estado eram aprofundando o déficit. Então o Estado não tinha capacidade de investimentos, mas ele precisava investir minimamente. Ele investia sacando depósitos judiciais, sacando do caixa único e aprofundando restos a pagar, ficava para os exercícios seguintes. Ele forçava a máquina, para investir porque ela não tinha capacidade. Nós não apenas ampliamos os investimentos, como ampliamos sem levar o Estado a ter novos passivos. Agora, eu insisto também em algo que eu sempre falo aqui, e vou repetir, para aqueles que já me ouviram repetir tantas vezes, vão me ouvir repetir só mais uma vez no ano que vem, e depois não poderão mais ouvir repetir isso. Por força legal, não fiquem absolutamente tranquilos com isso, mas eu preciso insistir. Meu papel não é só falar aqui das boas coisas que fizemos, é também sobre alertar sobre os desafios que permanecem. Muito bem, nós ampliamos essa capacidade de investimento, mas parte dela está associada aqui a privatizações que geraram receitas extraordinárias. De outro lado, ao regime de recuperação fiscal que nos fez deixar de pagar as dívidas, que é uma situação excepcional do Estado. Ali na frente, nós temos o desafio do retorno do pagamento da dívida, né, e não teremos as receitas das privatizações. Então, por isso, nós temos que semear no presente as ações estratégicas através de concessões, né, e de todas as oportunidades possíveis para viabilizar uma parceria público-privada, investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Por isso mesmo, em outros momentos, temos que fazer discussões, inclusive pouco simpáticas, em torno das questões dos impostos, porque a gente projeta essas dificuldades. Ao decidirmos conjuntamente, né, pela mobilização da sociedade, por uma decisão de governo de não sustentar aquele debate naquele momento, é meu dever, minha obrigação aqui alertar de que, olha, muito bem, tomamos essa decisão. Não teremos a alíquota alterada agora. Mas nós temos um desafio. Se não houver outras formas de viabilizar as reduções de despesa, que pela natureza do que já fizemos são mais restritas, de menor impacto do que já fomos capazes de fazer no passado, e se não viabilizarmos novas receitas de alguma forma, essa capacidade de investimento dificilmente se sustenta, porque ela vai ser, o Estado será demandado, né, a marcar, por exemplo, os pagamentos da dívida logo ali na frente. E essa negociação que é feita com o governo federal, com a União, né, que não é só o governo federal, o Congresso, né, e o governo, na questão do pagamento da dívida, melhora em relação ao presente, mas não alivia a ponto de dizermos que está resolvida a dívida, porque o Estado deixará de pagar o equivalente a 10 bilhões de reais por ano no início da próxima década e vai passar a pagar algo como 6, 7 bilhões. Ainda é muito pesado dentro do nosso orçamento. Lembrando que a União não nos alcança as ferramentas de estímulo e de incentivos que alcança para outras regiões, como o Fundo Constitucional, isenções tributárias, como alcança para a Zona Franca e para outras regiões do país. Então, é meu papel também aqui trazer um alerta de que nós precisamos nos mobilizar em torno de outras ações estruturantes para sustentar níveis de investimento no Estado que ainda tem muitas carências como o nosso, por favor. Então, aqui alguns investimentos que a gente tem conseguido viabilizar nesse contexto, né? 4 bilhões de reais no DAE. Nós tínhamos 62 municípios sem acesso asfáltico, 24 deles já estão concluídos, 20 estão em obras e os outros 18 concluindo projetos, né, para a gente fazer o encaminhamento
das obras. Nós temos um outro desafio aqui, que é não apenas termos os recursos que até nós temos, mas nós temos que obedecer que o regime de recuperação fiscal nos impõe e que até agora, né, o Ministério da Fazenda ainda não endereçou a solução, que é o chamado teto de gastos. Ou seja, mesmo que eu tenha um recurso, eu posso não conseguir utilizar os investimentos, porque eu só posso gastar aquilo que eu gastei no ano base, corrigido pela inflação. Isso limita a minha capacidade de novas despesas, mesmo em investimentos não em custeio. E nós até temos uma expectativa, porque há argumentos para que se coloque a inflação de 2021 nesse processo, nesse cálculo. Nós estamos demandando isso ao Ministério da Fazenda, protocolamos o nosso novo plano de recuperação fiscal no final do ano passado. O Ministério tinha 30 dias para responder, não fez a resposta até agora, então já se passaram mais de 3 meses e nós estamos pedindo atualização do plano de recuperação fiscal e não há a resposta por parte do Ministério da Fazenda. E se o Propag nos demandar o pagamento das dívidas garantidas, como está defendendo o governo federal, o presidente vetou a dispensa do pagamento das dívidas garantidas dos entes que estão no regime de recuperação fiscal. Isso está acontecendo hoje, é importante dizer, desde a adesão ao regime de recuperação fiscal, a União não apenas refinancia a dívida do Estado com a União, como financia outras dívidas. Então, dívidas que o Estado tem com organismos internacionais, por financiamentos obtidos do Banco Mundial, ao BID, enfim, ou a outros organismos, ao BID, ao Banco Interamericano, ao Banco Mundial, nós temos um acordo com a União, um contrato estabelecido, de que a União faz esses pagamentos e o Estado incorpora esses valores na dívida e paga por prazo maior, né? Até 2030 a União faz esses pagamentos, depois o Estado volta a pagar, mas ainda tem um saldo menor desses financiamentos, e o Estado incorpora esse valor na dívida até 2048. E a União está apresentando que não tem disposição de manter isso. Tanto é que vetou o Propag isso, e além disso, ela tem tido manifestações do ministro Rui Costa, do Rio Grande do Sul, ontem da ministra Gleisi Hoffmann, que não gostam disso, né, de pagar as dívidas garantidas. Bom, o que acontece se forem mantidos se for mantido pela União essa exigência de voltar a pagar as dívidas garantidas? No ano que vem, nós estamos falando de algo de 1,5 bilhão, pelo menos, que deveriam ser pagos pelo Estado. O nosso problema não é apenas o desembolso financeiro, o nosso problema é que esse 1,5 bilhão vai calcular no teto de gastos. Então, eu tenho que eliminar despesas de investimentos diversos, inclusive nesse período da reconstrução. Nós julgamos isso, né, algo negativo, extremamente negativo do Estado. Estamos lutando para que a União compreenda a necessidade de rever isso. Então, esses investimentos estão acontecendo, mas elas ainda têm esses desafios relacionados a esses compromissos fiscais. Por favor, apenas para dividir com vocês, né, com a RS Seguro, já falei aqui das reduções da criminalidade do Estado, no ano passado, temos investimentos também importantes na oferta qualificada e ampliada do ensino profissional e técnico do Estado, além de uma expansão de ensino médio em tempo integral. Então, se nós queremos produzir mais com menos gente, a educação tem que ser uma grande causa. Eu também convoco aqui, presidente Rodrigo, que esta federação e as outras entidades se somem nesse esforço de acompanhamento muito no detalhe das ações na área da educação. Eu tenho dito para o nosso governo, a tarefa de educar, a tarefa da educação não é apenas da Secretaria de Educação, tem que ser de todo o governo. Então, nós precisamos estar alinhados, puxando numa mesma direção, que eu diria que não pode ser apenas do governo, tem que ser de toda a sociedade gaúcha. É muito importante que haja esse engajamento, mas eu destaco algumas ações que nós já conseguimos empreender, que são, por exemplo, uma que se destaca, aumentar de 1% das escolas estaduais com ensino médio em tempo integral para 27% neste ano, e vamos chegar no ano que vem a 50% das escolas de ensino médio em tempo integral no Estado. Então, isso nos apresenta um horizonte aqui, né, onde aumenta de 5 horas de permanência para 9 horas de permanência esses jovens, de uma qualificação muito maior para que sejam inseridos no mercado de trabalho. O Rio Grande do Sul é,
no fluxo escolar, na permanência nas escolas, o 25º. Então nós temos um grande desafio, não apenas de educar melhor, mas de reter esses jovens na escola. E aí entram projetos como o nosso programa Todo Jovem na Escola, para fazer com que esse jovem permaneça estudando, não abandone, aí vá até o final do ensino médio. E outras iniciativas estão em curso também nessa frente. E, como já manifestei outras vezes aqui na Federação, né, isso tem, todas essas ações conjugadas têm nos ajudado a avançar na competitividade, e isso é reconhecido pelo ranking nacional da competitividade entre os estados. E em termos de competitividade, a gente sabe que cala muito profundamente para as entidades empresariais o tema da tributação, não apenas no que diz respeito à carga, mas também à desburocratização. Então, tem algumas iniciativas que nós conseguimos cumprir ao longo desses últimos anos. O Estado tem hoje a menor alíquota modal de todos os Estados brasileiros. Reduzimos o imposto interno, a alíquota interna que tinha a DIFAL, né? Comprava de fora, foi eliminada a DIFAL. É claro que ela permanece em alguns itens por conta de equalização, mas na imensa maioria dos produtos ela foi retirada, e aí as alíquotas internas reduzidas para 12%, que era 18%, caiu para 12%, redução de taxas do Detran. E eu destaco que, além disso, nós avançamos também em termos de melhor interlocução do setor produtivo, uma vez que instituímos um código de boas práticas tributárias, um conselho de boas práticas tributárias, para, assim como um conselho de desburocratização, analisarmos recorrentemente como a gente consegue aperfeiçoar o modelo tributário gaúcho. Instituímos um modelo de devolução de imposto, então, além de termos alíquotas menores e sustentarmos as nossas contas com essas alíquotas menores, porque atuamos do lado da despesa, nós avançamos em devolver parte do imposto para a população, especialmente a de baixa renda, mas não apenas, através de dois programas que são exemplares, que é o Devolve ICMS e o Cashback Varejo, que devolveram 1,2 bilhão de reais à população, que se transforma em consumo, né, nos diversos itens consumidos pela população. Avançamos em desburocratização do Fundobem, além da liberdade econômica, desburocratizações para investimentos em inovação e também o novo Código do Meio Ambiente, em que a iniciativa que tomamos de discutir a modernização da legislação ambiental serviu como argumento no ano passado para que segmentos políticos acusassem a mim e ao governo de serem causadores do desastre, que tenho absoluta convicção, não guarda qualquer relação, até porque não há nenhuma fragilização no cuidado do meio ambiente na revisão do Código Ambiental. A compatibilização de normas, a melhor fluidez de processos, mas não há descuido no meio ambiente. Então, um dos temas da irrigação aqui, né, que merece avançar no Estado, que é um dos focos que nós estamos atuando tanto na frente de viabilizar financiamentos subsidiados pelo Estado, que é o nosso programa Irriga Mais, como também, do outro lado, agilizar processos de licenciamento, remetendo competência para os municípios, apoiando os municípios para os licenciamentos e até dispensando de licenças aquilo que deve ser dispensado, como, por exemplo, a implantação dos pivôs. O impacto ambiental a ser medido está na reservação da água, no seu impacto em um determinado território. Mas a instalação dos pivôs não tem impacto se colocar pessoas com mangueiras, na verdade, a gente dizia, né? Molhando, não vai precisar fazer licenciamento ambiental. Então, o pivô não é um caso. Então, tem várias iniciativas de desburocratização associadas também a estratégias como a da irrigação. Tem uma série de incentivos tributários que o Estado também adotou, né? Poderia se destacar aqui crédito presumido, o diferimento da importação para produtos têxteis, couros, calçados, artefatos, retirada da substituição tributária em diversos itens, também demanda das entidades empresariais, né? Nós tiramos a SCT em diversos setores, incentivos a produtos alimentícios, setor químico, incentivos no setor automotivo, entre outros, para melhorar o dinamismo econômico dos setores em que somos vocacionados. E é importante dizer que tudo isso vem com o equilíbrio fiscal, mas o equilíbrio das contas nos permite ser mais ousados também na área tributária. Pode passar, por favor? Quero destacar o presidente Rodrigo, o ex-presidente Simone, também, que acompanhou muito esse debate, o avanço que nós estamos conseguindo fazer agora
informação e apuração, uma demanda que esta entidade também tem apresentado ao longo dos últimos anos. A visão de futuro está ali muito clara, o contribuinte apenas emitindo o documento fiscal, deixando todo o restante para o fisco, e nós estamos avançando agora a partir da escrituração fiscal digital, a EFD, enviada pelo contribuinte. O Estado já faz a geração da GIA na emissão das notas. Então, a gente começa ali pelas empresas do ramo de bares e restaurantes, com atividade preponderante de fornecer alimentação, dentro do regime diferenciado de tributação, e vamos gradualmente agora ampliar para outros setores. E aqui está a jornada que tinha o contribuinte, é a jornada que passa a ser facilitando a vida do empreendedor, que tem que colocar a sua energia em empreender e não em administrar a relação com o poder público, com o fisco. Tudo que nós desejamos, né? E ainda mais a incerteza que fica para o empreendedor se você está dançando corretamente ou não. A gente não apenas desburocratiza, como dá melhor segurança para o empreendedor nessa iniciativa. Lançamos ontem um programa de refinanciamento de dívidas, o VFAS na reconstrução, uma demanda também dos diversos setores econômicos, com descontos robustos aqui de multas e juros para o pagamento das dívidas junto ao Estado, iniciativa que contempla o setor privado para melhor contornar desafios que têm vindo da pandemia e da própria enchente, e ao poder público interessa, né, o reforço também da arrecadação. E quero destacar aqui no encaminhamento final o Plano Rio Grande, que é a nossa agenda da reconstrução. Por favor, pode passar. Nós temos um plano robusto, então eu quero deixar muito claro a todos os que estão aqui. O evento climático que nós sofremos, os eventuais novos eventos que vêm pela frente, não fragilizam o Rio Grande. Tenho insistido nisso. Fortalece o gaúcho. O ser humano não se desenvolveu ou evoluiu porque quis, mas porque foi forçado, em circunstâncias adversas, a evoluir. Nós estamos sendo demandados a evoluirmos como sociedade, como povo, como indivíduos também. E eu não tenho dúvida que nós vamos sair mais fortes. Para conduzir esse processo, o governo do Estado tem um plano. E é só um plano. O Plano Rio Grande, que está estruturado nas ações emergenciais, na reconstrução, na preparação e na resiliência. Então, compra de radares, modelagem hidrodinâmica, levantamentos batimétricos, todas as tecnologias necessárias para a preparação, sistemas de proteção nas cidades, desassoreamento e dragagem nos rios que foram afetados e que são afetados. Todos esses sistemas estão em curso, tem o financiamento garantido através da negociação que estabelecemos junto ao governo federal para o FUNRIPS, e estão plenamente em curso aqui no nosso estado. Pode passar, por favor? Então já tem 7 bilhões de reais encaminhados para investimentos nas diversas frentes, que aqui estão elencadas, desde as habitações, as infraestruturas de pontes e rodovias, e também apoio à iniciativa privada e às famílias que foram atingidas, por favor. E sustentando um projeto de futuro, nosso plano de desenvolvimento econômico inclusivo sustentável, que é o Rio Grande do futuro, tem que gerar um desenvolvimento econômico para todos e de forma sustentável. Por favor, nós temos 5 prioridades estratégicas para buscar sustentar níveis de crescimento econômico que possam se aproximar dos 3% ao ano. Isso envolve fundamentalmente, ter de um lado, sim, a proteção à nossa produção primária, a partir de um programa robusto de irrigação, e insisto, não faltarão recursos para isso, mas não é só sobre recursos, é sobre termos a desburocratização que permita a todos viabilizarem a reservação de água. Nós estamos muito determinados a garantir mais robusto programa de irrigação. Aliás, eu diria que até o seguinte, o que nós já temos já é mais robusto, só que o mais robusto que nós temos em relação aos anteriores é muito pouco ainda. Então nós precisamos expandir muito mais fortemente esse programa de irrigação, e estamos conversando com os bancos, conversando com os produtores, buscando entender onde remanescem gargalos que têm impedido uma expansão maior, e aí as entidades também são importantes, e de outro lado, o capital humano. Então a formação é muito importante, e claro, se associa a isso políticas de inovação, ambientes de negócios e a infraestrutura do Estado,
temas que eu já discorri aqui de algumas iniciativas do governo. Criamos a Invest RS, aqui o Rafael Platnik, que é o nosso presidente, uma agência para não apenas captar investimentos, mas promover comercialmente aquilo que nós produzimos aqui no Rio Grande. Então, já conhecido de vocês, na associação com as entidades empresariais, potencializarmos as relações comerciais do Estado, uma equipe de alto nível, qualificada para cumprir com esse papel. E nessa agenda de desenvolvimento, a articulação essencial com os diversos setores da sociedade civil, com as universidades, com as empresas, as entidades, 12 setores com maior potencial elencados, as 5 prioridades estratégicas que eu mencionei, e com ações estratégicas e sistema de governança e monitoramento para garantir que o Estado avance nessa agenda. Está disponível nesse portal para que todos possam conhecer e se inserir. É um plano que é para o Estado, não é do governo simplesmente, e todos também estão aqui convidados a participar desse programa, desse plano de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Então, o plano é um só. Não termos eventos climáticos é impossível. Nós teremos que conviver com ciclos climáticos mais difíceis. A questão é a nossa capacidade, a nossa força de enfrentar esses ciclos mais adversos do clima. Eu diria que o Estado está pronto para fazer esse enfrentamento, porque deixamos de cuidar simplesmente de um passado que nos demandava. Nós temos condições no presente e temos assim a capacidade de olhar para o futuro. Então a gente tem um plano para a reconstrução, plano para a resiliência, e temos um plano muito robusto também para o desenvolvimento do Estado, para deixá-lo forte, não apenas em relação às mudanças climáticas, mas em relação a esses desafios globais, dos conflitos geopolíticos, das interferências que isso traz à economia e, consequentemente, da necessidade de nós diversificarmos a nossa economia para o futuro. Então, agradeço a todos pela atenção e insisto que estejam participantes ativos, como entidades empresariais, nesse processo, porque os governos passam, o Rio Grande permanece e é de todos nós. Muito obrigado.